A preocupação com o futuro do nosso planeta e o mundo não parte só de ambientalistas e dos governos. As empresas cada vez mais estão alinhadas a valores para promover uma sociedade mais sustentável em todos os sentidos. Neste contexto, os investimentos ESG, ou ASG, na tradução em português, ganham cada vez mais espaço e são importantes motores desta transformação. O Banco Safra, que é reconhecido e premiado por sua atuação nesta temática, está lançando o fundo de investimento Safra Impacto ASG. Para sabermos como esse fundo funciona e também essa tendência de investimento, vamos conversar hoje com executivos da Safra Asset Management. Eu estou aqui com o diretor Ricardo Negreiros e com o head de distribuição Bruno Bonini. Prazer estar com vocês hoje. Obrigado, Sônia. Obrigado pelo convite. Obrigado, Sônia. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar desse tema hoje. Negreiros, nós já vivemos muitas mudanças na análise de investimentos. Uma modalidade que vem ganhando cada vez mais importância são os chamados investimentos verdes, que incorporam aspectos ASG. Então eu queria começar pelo princípio. O que é, na prática, o ASG? Legal, Sônia. Hoje, o que diferencia do ASG, né, que é uma evolução desses investimentos verdes, é que não é só mais o A de ambiental, né? Hoje é ambiental, social e governança. Então, uma outra evolução é que cada vez mais essas três siglas estão mais concretas no mundo do investimento, né? Então, a gente hoje paga por empresas e a gente vê o retorno, né? Quando a gente está investindo, a gente vê o retorno de fato concreto ali. É dinheiro que a gente bota ali e a gente tem um retorno sobre o investimento concreto e cada vez maior. Então, essa evolução ela é muito importante para o mercado. O mercado, antigamente, ele trabalhava mais no âmbito da governança, né? E uma empresa sem governança hoje não se sustenta na Bolsa, não tem perpetuidade na Bolsa. Então, hoje, essa evolução, ela tem esses dois aspectos, né? Não é só mais a parte ambiental, é uma preocupação muito maior, e dois, é uma preocupação concreta de fato, não é só mais no gogó, não é só mais no a fim de que está fazendo, não é, as pessoas estão investindo de verdade e estão vendo esse retorno, né, sobre os investimentos no capital. Então eu vou continuar na questão da rentabilidade. A rentabilidade desses investimentos é maior frente aos investimentos tradicionais? Isso acontece no Brasil e no exterior? Com certeza, a gente está vendo isso de uma forma cada vez mais concreta, né? Por exemplo, uma coisa que o mercado está mais habituado, que é a questão da governança, a empresa, existe um nível de precificação diferente para uma empresa com governança mais alta e uma empresa com governança mais baixa. É natural que isso aconteça, né? E a gente consegue enxergar e pegar esses retornos de uma maneira muito explícita. Então, o Gzinho o mercado já está acostumado. Agora o mercado está cada vez mais entrando, investindo e vendo esses retornos no A e no S. A gente viu agora algumas campanhas de marketing, né, recentemente, investindo no social, e as pessoas, de fato, essas empresas estão investindo, e o engajamento da sociedade, o retorno sobre a sociedade é tão maior que isso a gente vê lá no bottom line, no resultado, no lucro das empresas, nesse retorno. Então, os investidores gostam disso, né? Você consegue investir e tem ali, sabe o que você está fazendo, né? Tem uma concreticidade, é concreto o retorno sobre o investimento, e isso está é lucro, no final é bottom line, é dividendo de uma maneira sustentável, com uma perenidade de longo prazo. Uma empresa hoje que não respeita os conceitos do ESG, a perenidade, a sustentabilidade dela, da própria empresa de longo prazo, fica comprometida. Então o investidor quer sim e paga por isso e vê esse retorno na mão ali no investimento. Concreto, né? Exatamente. E Bonini, o Safra tem se preparado para esse novo momento com a chegada do Safra Impacto ASG. De onde partiu a iniciativa de criar esse fundo e como ele funciona para o investidor? Perfeito, Sônia. Eu acho que a ideia do fundo, ela vem sendo discutida há algum tempo. Eu acho que um ponto importante de falar, a gente já tinha um fundo com as características de ASG que era oferecido apenas para clientes estrangeiros, numa parceria nossa com o Safra Sarazam. Eu acho que um outro ponto importante relacionado a esse produto é que a própria cultura do Safra sempre prezou muito pela sustentabilidade e perenidade dos negócios no longo prazo. Então isso já está inerente na cultura do Safra também. Então foi meio que um movimento natural a criação do Impacto ASG. O que a gente espera? A gente espera exatamente
poder oferecer para os nossos clientes aqui no Brasil acesso ao investimento nessas empresas que priorizam esses aspectos ASG. Então, é um produto que a gente já vinha pensando há bastante tempo no lançamento, veio se preparando para fazer a melhor gestão possível e a gente entende que agora é o momento, por quê? Porque cada vez mais o investidor, o consumidor vai exigir isso. Ele vai buscar investimentos que tenham esse viés sustentável, vai buscar empresas e produtos com esse viés também. Então a gente acha que o mercado tem mudado bastante, essa tendência lá fora começou antes, principalmente na Europa, mas vem ganhando força aqui no Brasil. Então a gente entende que é o momento certo para a gente estar dando acesso aos nossos clientes nesse tipo de produto. Perfeito, chegou o momento, né? E você falou de empresas, Negreiros, eu queria te ouvir em relação a isso. Existe uma grande variedade de empresas que se encaixam nos critérios ASG? Como é feita, por exemplo, a organização desse portfólio? Vamos pensar um pouco o contrário. As empresas hoje que não se preocupam com os critérios ASG, elas estão perdendo cada vez mais espaço, não só no mercado consumidor, como no mundo de negócios, né? Então, hoje, quando a gente vai analisar um investimento e vê que a empresa tem algum risco ambiental mais concreto e não dá a devida preocupação para esse risco, quando a empresa não se preocupa com os aspectos sociais, quando a empresa não tem governança, a gente já olha de uma maneira diferente, já olha com aspectos mais negativos para esse tipo de investimento. Então, pelo outro lado, né, quando a empresa também não é boba, ela sabe disso, o que ela faz? Eu preciso me preocupar mais, eu tenho um risco ambiental, eu preciso investir para diminuir esse risco ambiental. Eu tenho uma diversidade ruim no board, eu preciso aumentar a minha diversidade no board porque o mercado está se preocupando com isso. E, de novo, não é uma preocupação vazia, é uma preocupação que traz retornos, né? A gente está olhando para isso porque, de fato, é concreto o retorno, é real o investimento. Então, cada vez mais essa gama está se ampliando e cada vez mais mais empresas estão ficando no radar para esse núcleo ASG. Hoje, a gama no Brasil, ela ainda, empresas que fazem jus a todos os critérios ASG, elas ainda são pequenas, mas você pega algumas empresas que só fazem ASG, estão tendo um retorno muito bom na Bolsa. Então, quando você olha, né, o retorno que essas empresas estão dando, a nossa expectativa é que esse mercado cresça de uma maneira que é bom para todo mundo, né? É bom para os investidores, é bom para as empresas, é bom para a sociedade. Essa gama cresça cada vez mais, né? Não só de novas empresas, como as empresas antigas entrando cada vez mais nesse cenário. É um ganha-ganha, né? Todo mundo ganha nesse jogo, né? E aí, Bonini, eu queria conversar contigo sobre a prática do investidor, né? O investidor que já está ativo, habituado com outros fundos, pode também diversificar a sua carteira com esses investimentos sustentáveis? Com certeza, Sônia. Eu acho que a gente aqui no Safra, a gente preza muito pelo investimento de médio e longo prazo, consistência e também para sempre sugerindo a diversificação do portfólio do cliente. E esse produto, ele entra muito bem nesses conceitos. Primeiro, como o Negreiro já mencionou, a gente tem uma expectativa que essas empresas performem melhor no médio e longo prazo. Então, de cara, já é uma modalidade de investimento que pode dar um retorno maior para o investidor. Além disso, como a gente já falou também, cada vez mais o investidor vai querer estar em investimentos que têm algum impacto ambiental, um impacto social. Então, quando a gente consegue unir uma boa rentabilidade de médio e longo prazo com impacto social, impacto ambiental, a gente entende que faz muito sentido para o investidor. E ainda tem a questão da diversificação. Então, você vai estar colocando mais uma estratégia na sua carteira que vai se diferenciando de outras. Então, tanto na questão do retorno de longo prazo, como na questão da diversificação, faz todo sentido para o investidor incluir esse tipo de produto no portfólio. Perfeito, mais uma opção, né? Diversifica. Exatamente. Muito bom. Negreiros, a gente já falou de empresa, já falou de investidor. Eu queria ampliar um pouquinho para falar desse movimento ao redor de investimentos sustentáveis, gerando impacto na sociedade como um todo. Você entende que isso acontece? Por que essa preocupação está tão latente nesse mundo moderno? Sônia, eu acho que o excesso de informação, né, um mundo extremamente globalizado, o modelo anterior não tem mais espaço para ele, né? A gente, por exemplo, que é uma ASIC, né, uma ASIC de excelência, para você ter uma equipe de alta performance, de um impacto bom, a gente precisa de diversidade, né?
Então, a sociedade, isso a gente que está diria que na vanguarda do mundo financeiro. De uma maneira, a gente pode fazer uma analogia para outras esferas da sociedade, está todo mundo mais ou menos enxergando a mesma coisa, que o mundo anterior, onde todo mundo só pensava de uma maneira única, não tem mais tanto espaço. Hoje você precisa abrir os horizontes, né? Abrir um pouco mais a cabeça, e essa diversidade, de novo, ela é um ganha-ganha, ela é boa para todo mundo, né? Ela traz retornos para os investidores, ela traz retorno para as empresas, traz retorno para a sociedade. Então, hoje, a empresa que não se preocupa com esse impacto, de certa forma, a sociedade pune essa empresa, né? Então, a gente, da maneira que a gente enxerga, esse é um movimento que veio para ficar, e veio para ficar porque ele é bom, ele traz retornos concretos. É uma evolução do conceito simplesmente do verde, que já era um conceito evoluído se pensar na sociedade de 100 anos atrás, né? E para onde a gente está chegando é um movimento sem volta, né? É muito construtivo todo esse novo ambiente de investimentos, de fazer negócios, para a sociedade, né? E é concreto. O mais legal dessa história toda é que não fica só no discurso, é concreto. A gente está vendo isso acontecer e está vendo os retornos. É o que você fala, né? Um novo modelo, né, de investimento, um novo modelo de sociedade, acho que é disso que a gente fala, né? Exato. E aí, voltando para o Safra já ganhou vários prêmios importantes, já foi considerado o melhor banco privado algumas vezes, e a gente sabe que é muito respeitado em relação à forma como encara o desenvolvimento financeiro. Essas metodologias premiadas, elas também estão presentes na construção desse novo fundo do Impacto ESG. Como ele se conecta a toda essa história de sucesso do banco? Isso é bem interessante porque a gente importou, né? A gente, como é um grupo financeiro global, a gente importou grande parte da tecnologia para montar o Safra Impacto ESG da Europa, né? A Europa hoje está na vanguarda, né, desse mundo ESG, e a metodologia foi criada numa parceria entre o Safra no Brasil com o grupo, né, o braço na Europa, do Safra Sarazan. O Safra, né, a gente é um grupo centenário, né? A gente tem 170 anos, mais 170 anos de tradição em investimentos, e a gente quer estar aqui por baixo pelos próximos 170. Então, as coisas estão muito ligadas, né? Se a gente está pensando num futuro sustentabilidade de longo prazo, a gente precisa se preocupar com a ESG. Não existe outro caminho, não existe outra opção, né? Então, isso já está muito na nossa cultura do dia a dia aqui do banco, né? Esse ambiente de negócios com preocupação ambiental, preocupação social, preocupação de governança. É muito bom ouvir isso, né, de gestores de recursos como vocês. E agora eu queria falar de futuro e gostaria da resposta dos dois. Vou começar com você, Bonini, a pergunta é a mesma. Olhando para o futuro, vocês acreditam que a ESG será um tipo de investimento cada vez mais valorizado? Vocês já tocaram nisso, mas eu queria que vocês fossem um pouco além. Qual é a expectativa e o impacto que vocês esperam do fundo nesse contexto ESG? Bonini. A gente espera um impacto bem grande, Sônia. E por que a gente fala isso? Quando a gente fala de ESG, olhando para o futuro, como o Negreiros mencionou, nos países mais desenvolvidos, principalmente na Europa, isso não é o futuro, é o presente. Então já vem muito desenvolvido. Se estima que hoje em torno de 30 trilhões de dólares de investimentos no mundo já seguem critérios ESG. E claro que a Europa está na frente disso. Hoje se estima que quase metade dos recursos na Europa já seguem critérios ESG. Então, lá é uma realidade muito grande. Aqui no Brasil, é um movimento que está começando, mas a gente acredita que também vai ganhar muito corpo. E, de novo, como a gente mencionou, os investidores vão demandar isso. Como o Negreiros mencionou, os consumidores vão demandar isso das empresas, vão demandar a mudança pela parte das empresas também. Então, a gente, na nossa visão, esse futuro do ESG é uma realidade e vai cada vez ganhar mais corpo, cada vez mais dentro das discussões de investimento com os clientes, e a gente acha que é um mercado que não vai parar de crescer. Então, na nossa visão, e falando de Brasil, é um movimento que está começando aqui no Brasil, mas tem muito espaço para crescer ainda. Muito bom. Negreiros, e o futuro? Pegando um pouco do que o Bonini falou, os investidores estão pedindo isso, a gente como investidor está pedindo isso, mas não é só a gente. A parte legal é que o nosso cliente também está pedindo isso. Então, o potencial de crescimento desse mercado é muito grande. Quem é que não quer ganhar dinheiro
e ganhar dinheiro sabendo que no final do dia você está contribuindo para a sociedade, você está contribuindo ambientalmente, você está investindo em empresas com governança. Então, a cadeia está demandando isso. Desde o nosso investidor, pessoa física, que entra na agência, e a gente tem hoje a oportunidade de dar um excelente investimento com todo esse retorno social, até o final da cadeia, até o consumidor da empresa que o fundo ESG está investindo, que também quer isso, né? Então, eu acho que é um movimento que ele está vindo para ficar e ele ainda é incipiente. Então, o potencial de crescimento no Brasil, né, num país rico como o nosso, que tem recursos naturais, tem recursos humanos, né? A gente tem uma classe média muito boa, o potencial é muito grande. O nosso investidor está cada vez mais pedindo por investimentos desse formato. Só boa notícia, né? Exatamente. Eu quero agradecer muito essa conversa, foi muito esclarecedora para o futuro do mercado financeiro e da sociedade como um todo, e tenho certeza que a nossa audiência vai aproveitar essa nova tendência de investimentos. Muito obrigada. Obrigado, Sandro. Obrigado a você, Sandro. Obrigado pelo convite.